Fala pessoal, vamos começar a leitura da semana com os principais eventos econômicos globais entre os dias 23 a 27 de junho. Enfim, a gente vai ter todos esses países, tá, que vão ter os destaques aí para esses dados de atividade, setor imobiliário, confiança do consumidor e inflação. Além também desses indicadores, a gente vai ter discursos importantes de autoridades monetárias, como a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que ela vai discursar aí na terça-feira, discursou hoje na segunda, vai também discursar na quinta-feira, tá bom? Além da cúpula de líderes da União Europeia, vamos ter também um discurso aí do Powell, presidente do Banco Central, por uma semana também marcada por tensões geopolíticas, por tensões ali no Oriente Médio, que a gente vê, né, a guerra entre Israel e Irã, Estados Unidos e agora outros países do Oriente Médio, né? Então a gente vê uma intensificação maior dessa guerra no Oriente Médio, tá bom? A gente vai ter aí a leitura de PMIs, leitura do PCE para os Estados Unidos, que vão ser os dados de inflação, né, ali que mais vão impactar, vai ter inflação também no Japão, vai ter no Canadá, alguns dados ali de consumo e construção para os Estados Unidos que vão ajudar a gente a ajustar a nossa percepção, apenas isso, só ajustar a percepção sobre o dólar e as expectativas para os próximos cortes. Então vamos acompanhar aí os dados com atenção para entender como o mercado ele pode reagir e com isso e como isso vai impactar a força das moedas e os movimentos do mercado de câmbio, certo? Começando aí falando sobre os PMIs que saíram hoje, tá? PMIs ali para o euro e para o Reino Unido, né, com uma projeção aí do euro de 50, da Europa 50,0 em relação ao 49,7, né? Então, na zona do euro, a expectativa é de uma melhora, né, que leve nos três setores de indústria, serviços, que mostra uma linha de equilíbrio, e o composto entrando em território expansionista, né? A gente teve a leitura anterior aí desses dados, os serviços estavam fracos, a indústria melhorando, e agora os dados recentes por parte da Alemanha, desse sentimento de confiança do consumidor, dos produtores, né, que mostraram um otimismo maior, especialmente ali na Alemanha, com a confiança melhorando, expectativa de estímulos fiscais que sustentam a recuperação, né. Tivemos aí alguns dados de alguns bancos acreditando que esses dados devem apoiar o euro, mas é importante também destacar que o mercado ainda não espera corte de juros no curto prazo, então o impacto de política monetária deve ser mais limitado e o foco maior vai estar nas negociações ali comerciais com os Estados Unidos, com essa pausa tarifária se encerrando aí em julho. Também tivemos aí os PMIs para o Reino Unido, tá bom? Que os serviços subiram para 59,9, indústria para 46,4 e o composto ficou em 50,3. Apesar dessa fraqueza em pedidos de empregos, né, o otimismo empresarial subiu ao maior nível em 6 meses, inclusive. Então, se os dados eles viessem fracos, após os números ruins que nós tivemos semana passada do PIB, o mercado de trabalho pode acabar reforçando também as apostas no corte de juros já em agosto, que hoje estão precificados em cerca de 60%. Tá bom? Vamos ter discurso aí da Christine Lagarde também, teve, na verdade, 10 horas, PMI de serviços para os Estados Unidos, com uma leitura abaixo do anterior, 53,7 para 52,9, percepção de desaceleração do serviço dos Estados Unidos, e vendas de casas usadas, que foram os principais catalisadores aí de segunda-feira. Tá? Já na terça-feira, a gente vai ter alguns dados importantes, como inflação para o Japão, onde a gente vê uma leitura levemente acima, que mantém o Banco Central do Japão atento, mas ainda sem justificar algum tipo de aperto, tendência neutra aí para o iene. Expectativa de negócio na Alemanha, a projeção de 89,5 em relação a 88,9. A gente vê uma leve melhora ali no sentimento empresarial, que sustenta uma visão de estabilização na Alemanha, pode ajudar o euro. Dado de inflação para o Canadá, uma forte recuperação ali, né, da inflação, que pode adiar algum tipo de corte futuro, saindo de menos 0,1 para 0,5. Discurso da Christine Lagarde novamente, tá, na terça-feira aí, vai ter o discurso às 10 horas sobre política monetária, confiança do consumidor, 11 horas, uma projeção ali de 99,1 em relação a 98, um aumento na confiança, que pode reforçar um otimismo ali com o consumo e sustentar o dólar, e 11 horas vai ter o depoimento do Powell, às 11 horas, né, com expectativa de reafirmação dessa postura cautelosa, e qualquer tipo de comentário sobre inflação ou sobre corte certamente vai gerar muita volatilidade no mercado na terça-feira às 11 horas.
Balanço comercial para Nova Zelândia, 7,45. A gente vê um déficit aí bem elevado, né, que pressiona o NZD, principalmente se somado à piora nos termos de troca. Indo para quarta-feira, está passando bem rápido, realmente fazer um resumão do que vai acontecer essa semana. E esse vídeo é mais para isso mesmo. Tá? Quarta-feira, às 11 horas, a gente vai ter ali o único dado mais relevante, né, venda de casas novas. Tirando isso, apenas o depoimento do Powell, que vai ser a continuidade das falas ali do presidente, que pode reforçar uma postura de esperar para ver, né, o olho em mudanças no tom. Vendas de casas novas, né, como já falei, e também vai ter o IPC para a Austrália, que não está aqui, tá, mas a gente vai acompanhar na quarta-feira o IPC. Não há uma projeção oficial para o dado de maio, acho que por isso que não apareceu entre os dados relevantes do dia, né, com 2 estrelas, mas vai lembrar que no mês anterior a inflação anual da Austrália caiu, né, ficou estável, 2,4%, dentro da meta da Austrália, do Banco Central da Austrália, que é entre 2% a 3%. Foi o terceiro mês seguido nesse nível, mostrando uma certa estabilidade nos preços. E aí teve alguns setores que puxaram a inflação, né, foram alimentos com alta de 3,1%, habitação subindo 2,2%, com destaque para o aluguel, que sobe mais 5%, e recreação da cultura, com um aumento de 3,6%. Teve também um impacto pontual nos ovos, que subiram 18,6% por conta da gripe aviária que teve por lá. Teve, por outro lado, também os preços da eletricidade que caíram 6,5%, com apoio de alguns descontos do governo. Os combustíveis também caíram 12%, que ajudou a reduzir a pressão no transporte. Mas a inflação australiana segue estável dentro da meta, que dá conforto para o Banco Central manter juros. E o mercado vai acompanhar esse novo dado aí de maio para ver se essa estabilidade continua ou se há algum tipo de surpresa. Na quinta-feira a gente vai ter clima do consumidor ali para a Alemanha, uma projeção de menos 19,0, anterior a menos 19,9. É uma melhora no sentimento que pode apoiar o euro, ainda que permaneça em território pessimista. Vai ter também, às 7 horas, cúpula dos líderes da União Europeia, algumas possíveis discussões ali sobre política fiscal, reforma. Então, vai ter aquela tensão das falas sobre o crescimento da inflação. Dados de PIB para os Estados Unidos às 9h30. A gente vê aí saindo de menos 0,2 para menos 0,2, uma recessão técnica mantida, né, se combinada com inflação alta, pode levar a algum tipo de incerteza que pode gerar aversão a risco. Novamente, discurso da Christine Lagarde às 3h30 da tarde dessa vez, e o IPC núcleo de Tóquio saindo de 3,6 para 3,4, é uma desaceleração que pode reforçar algum tipo de cenário de manutenção sobre juros. E sexta-feira, vamos ter a cúpula de líderes da União Europeia às 7 horas. O impacto é da continuidade das discussões de políticas econômicas, né, potencial impacto ali no euro em caso de surpresas, e o índice de preço de PCE, né, 9,5 aí. Vamos falar agora sobre o PCE dos Estados Unidos, que vai ser divulgado nessa sexta-feira. O mercado está esperando mais uma vez uma leitura de inflação fraca, baseada nos dados que já saíram, tanto do IPC quanto do IPP. Ambos ali vieram abaixo do esperado em maio. O IPC subiu apenas 0,1% no mês. O núcleo, que exclui ali os itens voláteis, também subiu só 0,1%, né, bem abaixo da expectativa, que era 0,3%. E aí o IPP seguiu a mesma linha, uma alta de 0,1%, contra a previsão de 0,2%. E com isso, a estimativa sobre o núcleo do PCE, que é o indicador de inflação favorito do FID, é de uma alta de 0,13% em maio, que seria uma terceira leitura mensal fraca consecutiva. E mesmo com esse número baixo no mês, o efeito base no ano passado, ele deve fazer o núcleo do PCE anual subir para 2,1, de 2,1 para 2,3. E aí o PCE total de 2,5 pode ir para 2,6. Beleza? Mas, apesar dessa inflação mensal estar desacelerando, o número anual deve subir um pouco, na verdade. Então, o mercado ele deve interpretar isso como positivo para corte de juros, já que o ritmo da inflação continua perdendo força. Vai ter dados para o Canadá de PIB, né, um crescimento modesto aí de 0,1 para 0,1, né, dentro ali, na verdade, da sua estabilidade. E aí, com base em todos os eventos econômicos do dia 23 a 27 de junho de 2025, vamos aqui fazer uma previsão detalhada com a tendência exata de cada moeda, seja positivo ou negativo, com base também a questão da intensificação ali do conflito no Oriente Médio, que agora abrange outros países e outros continentes já para essa guerra que está tendo, que teve por início Israel e Irã. Estados Unidos atacou 3 bases nucleares ali do Irã, onde destruiu essas bases, e agora teve uma resposta do Irã aos Estados Unidos, atacando uma base americana ali por parte do Oriente Médio, no Catar, se eu não me engano.
Então, essas tensões vão afetar bastante essa semana. Pelo sentimento risk-off, a gente pode ter o dólar valorizando, assim como o iene e o franco suíço, mas por questão de dados, a gente tem o iene, o dólar e o franco suíço negativos. E isso causa uma tendência mais neutra. Então, a gente vai definir aqui, com base nessas informações, não descartando as tensões no Oriente Médio. No Oriente Médio. Tá, começando aqui pelo dólar, a gente tem uma tendência neutra, assim como para o Japão e assim como para a Suíça. Tá? Assim como também temos uma tendência positiva com base nessas tensões no Oriente Médio, né, moedas anticíclicas, elas tendem a valorizar nesse cenário, assim também como uma tendência negativa com base os dados. Mas com base os dados, vamos levar em consideração com base os dados as tendências, tá? Não vou levar em consideração os conflitos, apesar que vão afetar. Mas a tendência do dólar é negativa com base nos dados, porque nós temos aí o núcleo do PCE que mostra a desaceleração, o aumento também do número anual pode confundir a leitura do mercado, a gente tem aí as vendas dos imóveis, os PMIs fracos, que sugerem uma moderação econômica, o Powell, com certeza, ele vai manter aquele tom de novo cauteloso, né? Os dados continuam alimentando a expectativa de corte, a confiança do consumidor também é um ponto de suporte, mas o dólar pode perder tração com a confirmação de uma inflação mais fraca. Ok? Então, por isso que é negativo. Já para o Ien, é negativo também, por conta da inflação de Tóquio, que deve desacelerar, de 3,5 para 3,4, se não me engano. E aí os dados recentes não justificam aperto por parte do Banco Central do Japão. O discurso do banco também segue cauteloso, não há um sinal de mudança do prazo, isso mantém o iene pressionado frente às moedas, com a política mais ativa ou com perspectiva de estabilização econômica. O franco suíço, tendência neutra, levemente negativa, também sem eventos de alto impacto na Suíça, o franco ele tende a seguir a direção do sentimento global de risco com os dados de inflação dos Estados Unidos, Europa, que estão mais controlados, a questão do apetite por risco também levemente mais firme. Então, o franco suíço ele tende a se enfraquecer levemente frente às moedas como euro, libra, etc. Mas tem esse lado positivo também devido às tensões Oriente Médio e a característica da moeda como safe haven. E aí o euro ele tem uma tendência positiva para essa semana, devido a gente ter o PMI mostrando recuperação leve de indicadores de confiança ali também da Alemanha em alta, que sugerem uma estabilização. Os discursos da Lagarde também devem manter um tom mais cauteloso. O mercado já precificou boa parte do ciclo de cortes ali na Europa. E a falta de surpresas e a melhora de dados pode sustentar o euro, né, principalmente frente ao dólar, ao franco suíço, e não ter incerteza na moeda pode atrair mais investidores para euro, e assim aumentar a capitalização na moeda. E pela Libra, a gente tem uma tendência mais neutra, porque a gente tem o PMI de serviços em leve expansão, o otimismo empresarial também em alta, que dão suporte, mas a economia segue pressionada, né, pelos dados fracos de mercado de trabalho, PIB, com o Banco Central também ainda incerto, o mercado aguardando mais dados para firmar a expectativa de corte em agosto, e a Libra tende a ficar mais lateral, com viés neutro no curto prazo, não esquecendo que o dólar pode também precificar ela com base nessas tensões no Oriente Médio e os dados mais relevantes. E para a gente encerrar, tanto o AUD ele tem uma tendência neutra, tá? Já o CAD ele tem uma tendência negativa, e o NZD negativa, e o áudio tem tendência, na verdade, neutra e positiva. Começando pelo áudio, a gente tem um IPC que vai sair agora na quarta-feira, que pode vir estável dentro da meta, que dá conforto para manter juros. E aí, se o novo dado seguir nesse mesmo ritmo e mostrar uma leve alta, isso reforça uma estabilidade monetária ali, sustentando o áudio. Já o CAD, a gente tem um IPC mensal com uma expectativa de recuperação, só que os dados de construções e vendas no atacado, eles apontam uma desaceleração. E aí o PIB mensal deve vir mais fraco na sexta-feira, isso pode pressionar o CAD, especialmente se o mercado ele retomar a precificação de mais cortes, né, próximos ali do tempo. E o NZD tendência negativa, devido ao déficit comercial que vai sair de maio, que pode vir mais elevado, o balanço comercial, acho que vai ser terça-feira, mesmo que o sentimento empresarial se mantenha firme, o enfraquecimento nos termos de troca e a falta de drives também locais positivos pode deixar a moeda sob pressão durante a semana, além da questão da característica de ser moeda procíclica, em cenário de guerra, Oriente Médio, tensões, etc. e tal, tende a impactar essa moeda, tende a diminuir a atratividade por ela. Tá bom? Com base nisso, para a gente encerrar, nós podemos ter uma tendência com base de dados para o euro positiva, bem como o áudio também positivo. De resto, a gente vai ter aqui GBP-USD neutro, bem como NZD-USD também neutro, USD-CHF, USD-CAD, USD-JPY também seguindo aí o mesmo sentido.
Beleza? Então ficamos por aqui. É uma semana que é marcada por tensões no Oriente Médio, vão ter indicadores muito importantes ali sobre dados de atividade, dados de inflação e etc., que vão certamente impactar as expectativas dos bancos centrais. Então essa é a nossa preparação, ficamos aí para a semana que vem e a partir de amanhã, terça-feira, dia 24, sala operacional a partir das 9 horas.